Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre: você tem propósito? Espero que esse podcast encontre muito bem. Queria já aproveitar para te falar que acho que agora nas últimas gravações, né, eu tenho realmente percebido, né, que a minha voz voltou. Reconheço a minha voz, né, saiu aquela rouquidão que eu sentia, né, que eu ouvia quando eu falava. Então é muito bom poder sentir isso nessa recuperação das cordas vocais, enfim. E vamos que vamos! Quero logo te pedir, né, para, por favor, colaborar aqui com o nosso podcast. Você que é nosso ouvinte. Tô parecendo até radialista, né? Vai no WhatsApp, anota aí, já salva. DDD 22 99 222 1003, muito fácil. 22 o DDD 99 222 1003. Vai lá e fala sobre o que você está achando do podcast, como é que tem sido a aplicabilidade na sua vida, quais temas você gostaria de sugerir. Se não está legal para você, envie a sua crítica, diga o que você acha que pode melhorar. Estou aqui de coração aberto para receber qualquer comentário seu, tá? Para que a gente possa estar sempre, né, melhorando todo esse trabalho. Aproveita, também manda esse podcast para alguém, né? Se faz sentido para você, encaminha, compartilha, né? Isso é importante, gente, a gente compartilhar as coisas que fazem sentido pra gente. Às vezes, ou na maioria das vezes, também vai fazer sentido pro outro. E às vezes teve um detalhe no podcast, né, que você lembrou de alguém. Claro que eu sempre falo, primeiro tem que, né, a gente tem que olhar pra dentro. O que faz sentido, né, pra mim? Como é que tem sido? E essa questão da gente falar sobre essa perguntinha, né, do podcast de hoje, né? Você tem propósito? É uma pergunta bem profunda. Talvez você não consiga me responder agora, talvez tenha alguém aí que já responda de pronto. E é só para lembrar, né, que esse propósito, eu acredito que esse propósito ele seja uma construção. Ele não é nada já pronto. A gente vai construindo. E ao longo da nossa vida, esse propósito vai criando novos formatos, né, novas ideias, novos padrões, novas habilidades, novas competências, novas pessoas, novas empresas, sabe? Ele vai formando, ele vai construindo. Não é nada pronto que você tem que pegar e carregar e pronto, acabou. Não. Ele está sendo construído, né? E é muito importante a gente refletir, né, quando a gente fala de propósito, sobre os nossos valores pessoais. Quais são os valores pessoais? Se eu te perguntasse agora, escreve aí 5 valores que são fundamentais para você, para a sua vida, que norteiam a sua vida, né? Quais valores você me falaria agora? Quais valores você escreveria num papel? Se você tiver a possibilidade aí, né? Se você está no trabalho, tá no médico, vai anotando aí, né? Quais são os meus valores? Pausa o podcast. Quais são os meus valores? Né? Escreve quais são esses valores. Entenda que a partir daí, né, quando você entende quais são os seus valores, quando você externaliza isso no seu dia a dia, é mais disso que vai aparecer na sua vida, né? Pessoas que estejam voltadas com os valores parecidos com o seu, empresas que estejam com os valores voltados para o seu valor também, para os seus valores, entende? E se aparece alguém ou algo que não está alinhado com esses valores, né, você sabe que não adianta insistir, porque no final, o final não vai ser feliz. Então você já tendo essa consciência, né, imagina que é como se fosse um namoro, né? Você vai namorar, você começa a conhecer a pessoa. E aí você descobre, isso que essa pessoa faz eu não admito. Aí você conversa com ela.
ela diz que para ela isso não é besteira. Isso não faz o menor sentido e ela vai continuar fazendo. Nessa situação, cabe você continuar o namoro ou terminar o namoro. Aí é você que vai começar a pensar sobre isso. E se isso vai realmente, né? Se vale a pena. Vale a pena. Aí que tem que pensar você, que é a sua vida. E quando eu falo disso, né, que é uma construção, qual é a sua nova versão? Se você fosse comparar a você há 1 ano atrás, há 2 anos, há 5 anos, né? Como é que você falaria hoje da sua versão atual? O que mudou? O que você aprendeu? Como que você se sente? Sabe, essa é uma pergunta que eu venho fazendo muito sobre mim. E lá no Instagram, quero te convidar para me seguir no @eu.fernandagonçalves. Né, eu tenho feito uma brincadeira lá sobre a minha nova versão. Que ela tá tão forte, que eu fiz um corte de cabelo novo. Né, que era a forma que eu queria expressar quem é essa nova Fernanda. É diferente quando as mudanças vêm de dentro para fora, né, e não de fora para dentro. Então, às vezes, a gente está muito preocupado com o exterior e a gente quer se adaptar a esse exterior. Quando é o contrário, quando eu preciso saber, né, quais são os meus valores, qual é o lugar que eu quero estar, com quais pessoas eu desejo trabalhar, estar, brincar, conviver, com quais empresas. Entenda que você tem um poder incrível, maravilhoso, eu já falei disso em outros podcasts, que é o seu livre-arbítrio. Você tem poder de escolher. Às vezes você vai fazer uma escolha dolorosa. Por exemplo, vamos voltar aqui à história do namoro. Às vezes você ama muito essa pessoa, mas você sabe que não adianta, que vocês vão brigar a vida toda, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem os seus valores e vocês não conseguem alinhar isso. Né? E tá tudo bem, vocês estão em momentos diferentes. E abrir mão disso, né, do desapego, mas é o grande amor da minha vida. Sim, e é doloroso, é muito doloroso. Sabe? Mas isso faz a gente pensar do que a gente precisa abrir mão e olhar lá na frente. O que a gente pode conquistar, quem vai ser você também daqui a algum tempo, né? Ou como é que você está trabalhando nessa construção do seu propósito. Se você fosse uma casa, né? Imagina o seguinte, você tem dinheiro não falta para você construir a casa dos seus sonhos. Vamos usar essa analogia. Essa casa é você. Não há falta. Tudo é abundante. E você pode começar já a idealizar essa casa. Quem você vai chamar para esse processo? Qual é o arquiteto? Qual é o engenheiro? Sabe? Aonde você vai colocar essa casa? No meio de um lugar com natureza ou no meio da cidade? Sabe? Onde só tem um monte de prédio? Ou será que você vai conseguir um lugar no meio da cidade ainda com um pequeno bosque? Sabe? Pensa nisso. Você construindo a casa que é você. Quem você vai deixar entrar nessa casa? O que você vai colocar dentro dessa casa? Quais são os produtos? Né? Pensa em autoconhecimento. O que você está trazendo? O que você vem se alimentando? Qual é o conteúdo que você vem se alimentando para fortalecer essa casa? Né? Para que essa casa cada vez fique mais bonita, sempre antenada, né? Olhando se modernidade para você é um valor, por exemplo, né? Eu quero ter uma casa moderna. Então, como é que você tem essa proximidade com a modernidade? Sabe, gente? É sobre isso. É sobre a gente usar a nossa criatividade, a nossa intencionalidade, a nossa intuição. Muitas vezes essa falta de propósito está ligado a essa desconexão total com a gente mesmo. Porque a gente recebeu tanta coisa de fora, do externo, o tempo todo na nossa vida. E o tempo todo as pessoas diziam, faz igual fulano. E estão te comparando com fulano, com cicrano. A vida toda nessa comparação e você tentando ser igual a fulano e a cicrano. E no final você fala assim, chega, meu Deus, eu sou eu. E não tem ninguém igual a mim nesse planeta. E é basicamente isso, não tem. Todos nós somos diferentes.
Então essa comparação só ajuda a gente a perder o nosso senso de propósito. Sabe? Qual é a nossa utilidade? Como que eu me sinto útil? Tem dúvidas sobre o seu propósito? Pergunte para você. Como eu me sinto útil? Olha como é que essa pergunta é interessante. Simples, mas muito interessante. Será que as oportunidades que vêm aparecendo para você estão alinhadas com os seus valores? Ou você sai aceitando qualquer oportunidade? Igual aquela história que eu ouço muito. Qualquer emprego serve. Não serve. Não serve qualquer emprego porque você não é qualquer pessoa. Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas, que eu considero perguntas poderosas, que eu considero perguntas que fazem diferença na nossa vida, né, que contribuem muito para a gente pensar, né? Por exemplo, se você tem um valor forte de autorrealização, e aí, você está num lugar, num ambiente que te deixa se sentir autorrealizado, que você consegue aprender, que você consegue colocar as suas habilidades para jogo, que você consegue se desenvolver, que você sente que você está crescendo. Tá fazendo mais sentido agora para vocês o que eu tô falando? Sabe? É sobre isso, né? É sobre poder olhar para dentro de mim e entender quais são os meus valores. E se para onde eu vou, esses valores são valorizados. Esses valores acontecem na prática. Porque não é sobre colocar, né, num quadro e falar, esses são os meus valores. É sobre você praticar esses valores no seu dia a dia. Sabe? Que eles te norteiem mesmo na sua prática diária do que você vai e do que você não vai fazer. Das suas prioridades. Como é que você se sente quando você está verdadeiramente servindo? A gente está aqui para servir. Todo mundo serve de alguma forma. E aí, como é que você se sente nesse servir? Ah, Fernando, eu estou desempregado. Eu não sei todos os empregos que eu já passei. Eu não sentia nada. Aliás, eu sentia raiva, ódio, me sentia oprimida, me sentia escrava. Tá, esquece. Vamos parar um pouquinho de pensar nessa dor aqui agora. E aí, com o que você faz? Às vezes você nem foi remunerado ainda para isso. Mas você se sente extremamente conectada. Sabe? Você sente que aquilo é um chamado na tua vida. Aquilo não é um trabalho. Às vezes a gente mas Fernando, eu amo tanto fazer aquilo que eu não consigo transformar isso em trabalho. Consegue. Você tem que querer. E aí que é a grande coisa. Porque a gente foi acostumado a pensar diferente. Estuda, arruma uma profissão que vai te dar dinheiro. Aí mais tarde, quando você estiver velho, aposentado, aí tu pensa no que você gosta de fazer, no que faz sentido pra você. A minha geração foi bombardeada disso o tempo inteiro. Isso daqui que tá dando dinheiro no mercado, vai fazer. Tanto que eu tenho uma fase muito óbvia e muito clara que eu vivi, que foi quando teve o boom das universidades e depois teve o boom dos cursos técnicos. Sabe? E aí, gente, o que a gente precisa olhar é, de novo, pra dentro. O que tá fazendo sentido pra mim? O que eu quero de fato realizar? O que faz o meu coração aquecer, os meus olhos brilharem? Ali tá o seu propósito. E a gente fica tão perdido, querendo, às vezes, achar uma resposta mirabolante. Tá numa coisa que você sempre fez a vida toda, às vezes desde criança. Tá na hora de você fazer isso que você fazia desde criança, que provavelmente você já aprimorou, ser um serviço. Tem gente que precisa disso. Sempre tem. Né? O propósito faz com que a gente se sinta comprometido com algo maior. Sabe? É bom pra mim, é bom pro outro e é bom pro todo. Isso é incrível. Poder sentir isso, poder entender que eu não sou só mais uma, eu sou a Fernanda, sabe? Eu sou a Fernanda que faz isso, faz aquilo, e você pode fazer várias coisas, tá? Outra coisa que a minha geração foi ensinada a ser, muitas vezes, você só pode fazer isso. Não, mas eu também queria fazer aquilo. Não, mas aí você também não vai dar conta. Você vai ter que organizar. Você vai conseguir fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Mas se você consegue
pegar o seu tempo, né, e dedicar a parte dele para aquilo que faz o teu coração aquecer, você vai conseguir. Com certeza você vai conseguir. Então, esse podcast em especial é para você pensar sobre isso. Responda, né, volta lá no podcast de novo, responde as perguntas que eu te fiz aí durante o podcast, se na hora, se da primeira vez que você ouviu, você estava no trânsito, não dava para anotar, né, você estava fazendo alguma coisa que não dava para você anotar. Volta com calma, ouve, escuta teu coração, para ver o que ele vai te responder sobre como está a sua vida hoje, seus valores, seu propósito. Isso vai nortear muito. E não esquece de ir lá no Insta e me seguir, porque lá vai ter mais informações, outras informações sobre outros trabalhos que eu faço, do que eu falo. E propósito, né, tem sido algo que eu tenho realmente me dedicado muito a aprender. Sabe, para mim faz muito sentido essa palavra. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você Tem Propósito? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. A mesma coisa com o WhatsApp, DDD 22 99222 1003. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso ead.com.